também. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vou compartilhar com o som também. Hoje nós vamos fazer mais exercícios e ao longo a gente vai tirando as dúvidas, tá? Tirando as dúvidas e fazendo aí as considerações sobre o conteúdo. Deixa eu só ver aqui o chat, tá? Beleza. Bom, eu vou abrir aqui primeiro, só para a gente relembrar a aula da semana passada, que foi dia 24, eu acho, 24, 25, que era o estudo da língua. Era o estudo da língua? Não, era as classes. Era o estudo da língua, isso mesmo. Era o estudo da língua, a gente viu a construção, né, do Chico Buarque, e nós finalizamos com a análise, tá? Da música, a construção, e finalizamos também com mais a análise, na verdade, da predominância de palavras, né? As palavras que seriam classificadas aí como proparoxítonas, ao final do verso da música, né? Construção. E também a gente identificou palavras como, né, se fosse essa locução verbal, né, que mais para frente a gente vai ver que é um modo verbal que chama modo subjuntivo, mas isso já vai ser o assunto das próximas aulas em relação à concordância e regência verbal e a modos verbais também, tá bom? Então, hoje, né, o que eu tinha preparado para a gente, eu vou aumentar um pouco aqui a letra, a fonte, para a gente poder analisar essas questões. Eu preparei algumas questões, a gente vai fazer um exercício de leitura depois, mas o início, né, dos nossos exercícios de hoje, e eu peço para vocês irem me parando, caso eu também não veja o chat, podem me chamar, tá bom? Mas a gente iria começar sobre essa questão dos dígrafos, né? Na semana passada, se vocês lembrarem, a gente foi para análise fonética, né? Nós vimos, a gente começou a aula da semana passada naquele exercício da semana retrasada, que era analisando a palavra ambivalência, né? Eu acho que todos aqui se lembram. Mas, só para relembrar, né? Eu vou colocar aqui, relembrando, tá? Então, fonemas, certo? Fonemas são os sons produzidos pelas letras, tá? O som produzido pelas letras na oralidade. Tá? Quando eu falo na oralidade, é na nossa língua falada, tá bom? Na oralidade. Beleza. Os fonemas, tá? Eles fazem encontros fonéticos, que podem ser vocálicos ou consonantais. Tudo bem? Podem ser vocálicos ou consonantais. Vocálicos, quando há encontro de vogal com vogal ou de vogal com consoante, ou consonantais, que seria quando há encontro de consoantes com consoantes. Tudo bem? Beleza, pessoal?
de consoantes com consoantes, como psi, né? Tem um encontro e aí faz um outro som. Beleza? Só para a gente entender um pouquinho, tá? Quando nós temos os encontros, né, de consoantes com consoantes, elas podem, né, no caso, se separar, tá? Como no caso em clientes. Então, vou colocar exemplos de encontros consonantais, tá? De consoantes. Tudo bem? Quando eu tenho, por exemplo, a palavra cliente, tá? O clientela, tá bom? Eu tenho a palavra clientela, certo? Aqui no N e no T, se as senhoras, os senhores forem observar, eu tenho um encontro de, vamos dizer, três consoantes, tá? Três consoantes aí, duas consoantes, na verdade, N e T, que elas se separam na minha divisão silábica. Mas quando eu falo na minha oralidade, clientela, há um encontro entre o E, o N, né, o EN, e o T, tá bom? Essas seriam consonantes aí, né, vamos dizer, separáveis, né? Tem as inseparáveis também, porque o EN, ele já gruda no T, né? Boa E noite, tem tudo bem? as... Oi, pois não? Tudo bem, Carla? Boa noite. Professora, Oi, eu não estou Carla. entendendo. Tem um pouquinho atrasado, é verdade, mas a gente pegou consonantais? Não, Eu não sei então, o que é. Carla, não, então, é exatamente isso que eu estou começando a explicar para vocês hoje. A gente estava em Ah, fonemas, tá, perdi o começo. aí lembra que nós fizemos, né, nós fizemos a... Eu vou dar um exemplo aqui de encontro consonantal que a gente fez, né, no caso da análise da ambivalência daquele exercício. Lembra? Eu vou colocar aqui, ó, ambivalência. Lembra dessa palavra? A gente trabalhou na aula retrasada e na aula passada, né? A gente começou por essa palavra. E aí, olha que interessante, Carla, nós temos ambivalência aqui, que nós vimos sobre o fonema, né? A quantidade de fonema que era diferente da quantidade de letras da minha palavra. Lembra que a gente viu isso? Só que aqui eu tenho um encontro, né, que a gente chama de encontro consonantal, que é quando a minha consoante dentro da palavra ela vem seguida, tá? Ela vem seguida de outra consoante. Tudo bem? Mas eu também tenho aqui em ambivalência, eu tenho a consoante B junto com o M na construção da palavra. Mas esse an, a gente viu na semana passada que formava uma fusão, né, de sons, de fonemas. E aí não era o fonema A nem o fonema M, era o fonema A. Nós vimos na semana passada essa fusão de fonemas. Hoje a gente vai aprender que essa fusão de fonemas, quando tem uma consoante com uma vogal, se chama encontro vocálico ou dígrafo vocálico. E quando tem um encontro de uma letra consoante seguida, né, como no caso aqui do ência e do bi, também de uma consoante, nós também temos um encontro consonantal. Então, assim, dentro da palavra vão tendo encontros sonoros, né, que são formados pelos fonemas. E aí hoje a gente só vai aprender que esses encontros, eles têm um determinado nome. Tudo bem? Então, por enquanto, a gente está falando de encontros, tá? Encontros consonantais, de consoantes, como no caso de clientela, e encontros vocálicos, como no caso de ambivalência, tá bom? Dentro desses encontros,
nós temos o que nós chamamos de dígrafo. O que é o dígrafo, tá? O dígrafo, ele é o som, ou melhor, o fonema, né, que seria o som da letra causado por uma fusão de fonemas, que é justamente o que a gente viu. No caso de ambivalência, eu vou mandar depois esse documento para vocês, viu, pessoal? No caso de ambivalência, há um dígrafo vocálico, que é o som do A gerado pela sílaba AM. Tudo bem? Que é do início da palavra, do ambivalência. A mesma coisa vai acontecer no ência, tá? A mesma coisa vai acontecer no ência, que será um dígrafo vocálico também. Por que vocálico? Porque o fonema, tá? N se junta com E. E aí eles têm um som só, como eu falei na aula passada, que é o som de an e o som de en. E também pela sílaba em, tá? Que se torna o fonema em. Que, como eu disse para vocês na aula passada, o meu teclado ele não consegue colocar o tio em cima do E, tá? Mas seria a mesma coisa que aqui do an, do ambivalência, tá? O em também tem esse som, ele não tem nem som de E, nem som de N. Ele juntou e formou um dígrafo, tá? Que é um som único formado por duas letras. No caso, se tem uma vogal, é dígrafo vocálico. E se tem uma consoante, tá? Quando há um encontro de fonemas de duas consoantes, chama-se, ou melhor, duas consoantes iguais ou diferentes, chamamos de dígrafos, tá? Então, vamos lá. Eu tenho um encontro aqui do N e do C. Ele é um encontro consonantal, porque dentro da minha palavra, se eu não fizer a separação silábica, ó, o N vem logo seguida do C. Mas o som do N, ele está mais preso ao E, a vogal. Então, ele não está próximo do C. Nós temos, tá, os dígrafos consonantais fixos na língua portuguesa, que é quando a gente repete ou duas consoantes iguais ou duas consoantes diferentes para gerar um outro som, um outro fonema. Por exemplo, quando a gente está lá na base, a gente aprende que xícara é com X e chá é com CH, beleza? Xícara é com X, certo? Inicia-se com X e tem som, né? E tem fonema de X, tá? Fonema é som. Tem o som de X. O X tem som de X. Tudo bem? Mas chá é uma palavra que ela não inicia com X. Ela inicia-se com a letra C, vamos dizer assim, mas com fonema que seria o som de X. Alguém sabe me dizer por que o C
em chá tem som de X, o que a gente aprende? Para o C ter som de X, o que a gente precisa colocar na frente dele? O H, professora. Isso mesmo, a gente tem que colocar o H. Só que olha que louco. Eu disse para vocês que a língua portuguesa é uma língua vocálica, ou seja, o que produz som, né? A consoante produz som, mas ela produz um som abafado. O que produz um som aberto para compor a musicalidade das palavras são as vogais. Só que em chá, se eu tiro o X, fica K. E não dá para colocar chá com X, senão eu vou mudar a origem da grafia da palavra. Então tem que ser com CH. Esse CH aqui, o C não tem som de C e o H também não tem som de H. Mas juntos, na fusão, eles viraram um dígrafo. Então, na verdade, o que a gente aprendeu na semana passada dessa fusão, a gente só vai aprender que, ao invés de chamar Super Saiyajin, que é o resultado da fusão de dois Saiyajins, a gente, né, ao invés de chamar de duas letras, né, a gente vai chamar de dígrafo. Grafia, grafo, significa escrita. Letra, dígrafo, duas letras, duas escritas, mas ela vai produzir um som só, um som apenas, que é esse som de X. Então, inicia-se não com a letra C, inicia-se com o dígrafo CH. Ah, então, palavras que iniciam com dígrafos, se tiver uma questão, qual é a palavra que inicia com dígrafo? Tem xícara e chá. Chá. Xícara não tem dígrafo, porque a minha letra X, ela já tem o som de X, mas a minha letra C e a minha letra H, separadas, elas não têm o som de X, mas unidas sequencialmente, elas têm o som do fonema X, que é esse X aqui. Tudo bem? Qual outra palavra, a gente vai relembrar agora um pouquinho, que também tem um dígrafo, tá? Por exemplo, a gente tem palavras como... Não, Sansão não, vamos pegar uma outra palavra. Morreu. Não, morreu não, é uma palavra muito triste para sexta-feira, já tem um monte de guerra, eu não estou conseguindo pensar numa palavra, mas... É mulheres. Pronto, uma palavra bonita. Vamos lá. Mulheres, tá? Mulheres. Nós temos aqui na minha composição da palavra um som que a gente não tem nenhuma letra no português que reproduz esse som. O lhe. O lhe. Lhe, 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 lhe. Esse lhe, ele não tem nem som de L e nem som de H. Ele tem som de lhe. Mulheres. Eu não falo mulheres. Ou mulheres, eu não falo. Não, tá, eu não estou falando de variação linguística, tá, pessoal? Variação linguística. Ah, oi, mulher, tudo bem. Isso é uma variação linguística regional, tá? Mas como a palavra é escrita, mulheres, a gente tem essa declinação no lhe, né? Vai para baixo. Esse lhe, ele é um dígrafo, tá? No meio da palavra a, o dígrafo LH. LH. Que vai ter esse som de lhe. Lhe, tá? Ele é um som só. Tudo bem? Que terá o fonema IE. Tudo bem? Seria esse fonema, tá? Esse som. Então, essas duas letras, elas se juntam. Guerra, tá? Vai, é uma palavra horrível, pessoal, desculpa, mas eu só pensei nela agora para usar como exemplo do dígrafo RR. Mas talvez eu possa... Marrom, né? Marrom é uma palavra muito mais bonita do que guerra, tá? Marrom, tá? A palavra marrom, nós temos um encontro consonantal aqui, de dígrafo. Qual é o dígrafo? RR, tá? Então, no meio da palavra, há o dígrafo RR, que terá
o fonema R mesmo. O fonema R, que a gente chama de fonema gutural, que é o fonema de rato, de roer, de rei. Veja, para o meu R estar no meio da palavra e ter esse som de RR, que é próximo da palavra original, né? Vamos lembrar sempre que a escrita acompanha a oralidade. Então, a gente tentou escrever e transformar as palavras o máximo possível próximo da língua falada, para que quando, né, a gente lesse, a gente identificasse qual era a palavra que era falada. Tudo bem? No caso aí, se eu só escrevesse com um R, não ficaria marrom, ficaria marrom. Ó, não é nem marrom, né? Minha avó falava marrom, o pessoal mais, né, antigo acaba falando marrom, era muito comum, né? O tempo do rádio, e tudo bem, porque isso também é uma variação linguística. Mas, ainda assim, são dois R's, é marrom. Se você tirar um R, fica marrom, marrom, né? De maresia, né? Marrom, mareado, tá? Então muda. Olha o som. O primeiro som é ra, mareado. O segundo é marrom. Olha para onde que foi o som do meu R. Foi lá para minha garganta. Eu engoli o som, marrom. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida, galera? Estamos vendo sobre, então, dígrafos, tá? Então, Tranquilo, prof. tranquilo? Maravilha. Nós temos também encontros consonantais, tá? Que a gente vai chamar maravilha, que a gente vai chamar é um encontro consonantal, mas ele já não é um dígrafo. Mas eu vou dar o último dígrafo, né, para a gente entender aqui, numa comparação, assim como eu fiz em xícara e em chá, tá bom? Por exemplo, a palavra paçoca, tá? Tudo bem? A palavra paçoca, há uma que nós chamamos de contrição, né? Mas que seria uma letra contraída, que seria o cedilha, que é o C cedilha, tá? E o C cedilha ele gera fonema de S. É o som de S, tá? E é o som de S no início da palavra, tá bom? Mas aqui ela tá no meio da palavra, tá bom? Vou até colocar contraída em cedilha, que é para... Olha, o cedilha tem um dígrafo aqui, ó, o LH, tá? Aí nós vamos ter aqui, tá? No caso, eu tenho marrom, paçoca, tá? E eu tenho amassado, ou massa, tá? A massa também, né? Obriga o uso do dígrafo SS, pois o fonema S está no meio da palavra. Por que o fonema S está no meio da palavra? Isso, originalmente, na língua, massa é o som de SS. Aí, quando foram escrever, como é que a gente passa? Com dois S's, esse dígrafo. Porque se eu passar com um S só, vira masa, masa, e não massa, tá? Se vira masa, não é mais o fonema S. Se vira masa, é o fonema Z. Tudo bem? E nós vamos ter aí, isso é dígrafo, tá? Aí a gente vai ter, por exemplo, não, trânsito, não, ansioso, ansioso dá. Ansioso ou ansiosa, tá? Ansioso, ansiosa, no caso aí da norma padrão, tá? Eu tenho aqui, eu não tenho um dígrafo, pessoal. Aqui eu tenho um encontro consonantal. Qual é a diferença do dígrafo e do encontro consonantal? Máximo é uma palavra com dígrafo? Ótima pergunta, Jéssica. Não. No caso, máximo, eu vou até
deixar o ansioso daqui a pouquinho para lá, eu vou usar o exemplo do máximo também. No caso aqui, o máximo, né, ele não é uma palavra com dígrafo, porque eu tenho apenas uma única letra, tá? Uma única letra para fazer, né, o som aí do S, que é o X. E o X ele tem essa possibilidade enquanto fonema de ser som de sh, de ser som de CS, que seria x, né, tipo expert, tá? E no caso aí máximo, que é o som do S sibilado, tá? Aí eu não tenho, tá? Nem dígrafo, nem encontro vocálico. Eu tenho apenas o X, só que no formato do som do S, e o I. Isso por quê? Porque o máximo, quando foi, né, criada essa palavra, eu já falava máximo e, né, originalmente no latim era escrito com X. Então já tinha esse fonema. Diferente quando é o RR, tá? Ou, por exemplo, né, se ao invés de máximo aqui, a palavra cedilha, tá? O cedilha aqui, ele não está com o som do C do Q, mas ele também não é o dígrafo CH, ele tem o som de S, igual o X também pode ter som de S. Então, aqui apenas temos o fonema S representado pela letra X. Só isso. Tá bom? Tudo bem? Fez sentido? Por que que não vai ser dígrafo? Porque não tem mais uma consoante. E por que que não é um dígrafo vocálico? Porque aqui, ó, como em ambivalência, tá? Ou ansioso, nós não temos esse encontro da vogal sendo aí superior à consoante. Por exemplo, em máximo, você ouve o S do X, o sibilar do X, e você ouve o I, máximo. Ansioso, você não ouviu o N de navio, de não. Então, ele juntou com a vogal, por isso que virou um dígrafo vocálico. Aqui a gente tem no início da palavra. Oi, pois não? Então, no caso, o dígrafo seria, então, as letrinhas que não tem o som dele formado, no caso que nem você disse, do N, do ansioso, né? Realmente a gente não pronuncia a N ciosa, né? Tem aquele é isso que é o... Isso. que é Isso o... é o dígrafo vocálico, isso mesmo. Quando tem an, em, né? Você juntou um fonema, consoante, com uma vogal. Virou um dígrafo vocálico, porque a vogal ficou muito mais forte e gerou um outro som a partir de duas grafias, dois dígrafos, né? Que seria o dígrafo mesmo, seria duas letras, né? Então, o dígrafo ele significa duas letras. Então, a partir de duas letras, eu gerei um outro som. Se eu tenho a vogal para fazer esse outro som, eu chamo de dígrafo vocálico, que é no caso do an. Se eu tenho duas consoantes para fazer esse som, vira dígrafo consonantal, porque eu tenho duas consoantes. Duas consoantes para fazer um único som. E o dígrafo vocálico, duas consoantes, perdão, uma vogal e uma consoante, que fazem um som vocálico, fazem um fonema vocálico, que aqui no caso é o an. No caso, o dígrafo consonantal de massa é o S do SS. É engraçado que o máximo é tão parecido, mas por conta do que nem você disse, não entra um dígrafo, né? Não entra um dígrafo, porque você consegue ouvir um fonema separado do outro, eles estão juntos, Sim. mas você distingue os dois.
Já em an, você não distingue. Por isso, por exemplo, ó, olha que louco, a gente tem muito, na verdade, o M, o U e o I é um dígrafo aí, um dígrafo vocálico em muito, porque a gente puxa, né, o muito. E aí, quando a gente está aprendendo a escrever, a maioria, né, das pessoas escrevem o I com um tio, porque o an vem com tio, o oin vem com tio. Então, muito, ou você coloca o N no final do I, ou você coloca um tio. Mas a palavra muito, ela não tem nem N, nem tio. Mas por que que dá essa sonoridade? Né? Como se a palavra fosse escrita assim, né? Muito, né? Por que que dá essa sonoridade? Por causa do M. Só que aqui não, o I, ele vira um encontro vocálico, né? Que a gente vai chamar de ditongo, porque são duas vogais. Tá? E é um dígrafo também vocálico, tá? O muito, ele vai ter um dígrafo vocálico, gerado pelo fonema M, que você consegue perceber junto com o ditongo ui. Ele não fica ui, ele fica muito. A gente já fala muito. Só que, na verdade, o que nós temos na palavra é o u, o i, só que ele não fica separado na hora que a gente fala. Então, é a mesma coisa que o ansioso. Só que aí no N, no S, eu tenho um encontro consonantal. Por quê? Mesmo eu tendo um dígrafo vocálico, an, que é a mesma coisa do ambivalência, seguido do N eu tenho uma consoante. Eu tenho esse encontro consonantal. E esse encontro consonantal permite que esse S não precise de dígrafo. Por quê? Porque ele vai gerar, pelo AN, o som de SS, tá? Então, esse encontro consonantal de N e S ele permite a ausência do dígrafo SS na palavra. Tá? Eu não preciso colocar o SS. Por quê? Porque tem um encontro consonantal do N. Tá? E aí, se vem uma N, perdão, se vem uma consoante antes de N e antes de S, perdão, errei. Se vem uma consoante antes de R e antes de S, qual é o som do R? De RR. Tá? E qual é o som do S? De SS. Por exemplo, estou tentando lembrar um NR separado e junto para eu mostrar para vocês como seria uma palavra que viesse o N e depois o R. Eu vou lembrar e aí eu trago para vocês, mas seria o mesmo caso do ansioso, né? Enraivecido, lembrei. Puta que pariu. Lembrei, é isso mesmo. Enraivecido, tá? Enraivecido. Enraivecido. Existe, lógico, né? De se tornar raivoso. Enraivecido. Ufa, tá. Vamos lá. Ó, NR. Eu tenho um encontro aqui vocálico do EN e tenho um encontro consonantal do N com R. No meu encontro vocálico aqui, eu formei um dígrafo, o dígrafo EN. Raivecido
ele tem o som do dígrafo RR, mas pelo encontro consonantal da consoante N com a consoante R, eu também posso me ausentar do dígrafo RR, tá? O encontro consonantal NR permite a ausência do dígrafo RR. Tudo bem, pessoal? Até agora tudo bem? Muito confuso? Eu vou mandar depois esse documento para vocês, tá bom? Quando nós temos palavras como também, tá? Também. Olha que interessante. Eu tenho um an e um em, são dígrafos vocálicos, tá? Então, dígrafos vocálicos que formam an, e em, beleza? E em. Mas também um encontro consonantal de M e B produz a exigência da letra M. O que significa isso? Eu vou simplificar, ou seja, aprendemos que antes de consoantes como B e P, devemos sempre usar a letra M. Não é isso que a gente aprende, pessoal? Por que que em antes eu escrevo com N e também eu escrevo com M? É o que a gente também mais aprende na nossa fase aí de letramento, de alfabetização. Isso é uma exigência desse encontro consonantal, mas isso não é o dígrafo, é um encontro apenas. As consoantes se encontraram, mas elas não formaram juntas um outro som. Mas aqui eu tenho em A e M, o an, do também. Formou um outro som. Aí vira dígrafo. Tudo bem? Se esses fonemas são parecidos e eles vêm juntos, e você consegue ouvir muito bem cada um desses fonemas, né? Você ouve um an no fonema an, aí tem um dígrafo, mas você ouve o bem. São consoantes que vieram juntas, teve um encontro, mas elas não formaram um dígrafo. Já aqui são consoantes que vieram juntas. E esse encontro virou um dígrafo. Tudo bem? Aqui deu match para virar um dígrafo. Aqui o match foi mais com o A do que com o B. Tá? Então, outras palavras que as consoantes vão se encaixar muito mais com a vogal do que com a própria consoante. Nós temos, por exemplo, encontros consonantais. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Não está entrando, não. Boa noite, pessoal. Não está entrando. Oi, Andressa, não entendi sua dúvida, querida. Ah, esse é o link do Conect SUS. Ah, tá. Por conta da carteirinha, né, pessoal? Ou é a Não, lista de professor, presente? é que mandaram a lista de presença, só que não é o link da lista de presença, é um link que está dando para o aplicativo do Conect SUS.
Ah, obrigada. Muito obrigada, Carla. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, por ter avisado. Eu tenho certeza que a galera já vai mandar a lista para vocês. Tá bom. Então, isso é importante saber, porque quando a gente aprende encontro, por exemplo, quais encontros consonantais exige o M? O uso da letra M, do fonema M. Imagina, pessoal. Quando tem o B, quando tem o P. E se tem o T depois do M? Precisa? Não precisa. Geralmente a gente vai usar o N, como na palavra antes. Tá bom? Beleza? E aí, né, só para a gente finalizar, nós vamos ter encontros consonantais que são inseparáveis. Como, por exemplo, em psicologia, tá? Psicologia, botei um I a mais. E o I foi no outro lado. Pronto, psicologia. Tá? Aqui eu tenho um encontro consonantal, mas eu não tenho um dígrafo. Psi. Ele não virou um outro fonema, porque eu ouço P e ouço S. E eu ouço também o I. Psicologia. Tanto que algumas vezes as pessoas até escrevem psicologia com o I no P. Então, você ouve. Mas aqui eu tenho um encontro consonantal que ele é inseparável. Tá, pessoal? A lista já está aí. Tá? Agora está tudo certinho. Que ele é inseparável. É inseparável por quê? Porque eu não posso separar minha sílaba assim. Eu não posso separar o P do S assim. A gente não faz a divisão silábica assim, ó. Psicologia. A gente faz? A gente não faz. Tá? A gente separa o P e o S junto. Então, eles são encontros consonantais inseparáveis. Tá? Inseparáveis. A gente sempre vai fazer a separação silábica com o P e o S juntos. Diferente aqui de enraivecido, que o meu encontro consonantal ele é separável silabicamente. Eu separo o N do R, tá bom? Mas o psi eu não consigo separar, tá? Mesma coisa vai acontecer aí em psiquiatra, tá? Por exemplo, também tem, se eu não me engano, pneu, né? Pneu também tem um encontro consonantal, certo? Nossa, que estranho. Não, mas assim vira pneu, é pneumático. Isso mesmo, pneumático. Isso mesmo, pneu, é isso mesmo. Nossa, agora que eu reparei que é uma palavrinha de nada, mas olha, pneu, tá? Eu não consigo separar pneu, porque eu tenho um encontro consonantal que exige, tá? O P e o E nessas duas consoantes juntas. Mas é um dígrafo? Não é um dígrafo. Por quê? Porque eu consigo distinguir muito bem esse fonema, ele não vira outro. Já aqui em an, em massa, eu tenho dígrafos, porque os fonemas se uniram e formaram um outro som. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Vamos treinar um pouquinho o exercício? Tem alguém copiando? Se tiver alguém copiando, eu vou mandar esse documento, tá? Lá no Geral Valone, tá? E vou mandar também por aqui no chat, às vezes dá também para mandar. Tá bom? Então, eu mando por aqui e mando lá no geral. Quem não conseguir baixar por aqui, baixa lá no geral. Vamos fazer esse exercício para a gente conversar um pouquinho. Eu vou até tirar do destaque o enunciado, porque eu vou destacar com vocês e a gente vai analisando, a gente vai fazer juntos, tá?
essa questão. Então, aqui nós temos um período, tá? Eu vou até tirar esse nesse período A, porque, né, a gente pode confundir. Aqui, você quer tirar aqui, pronto. Isso sem contar o fascínio que eles exercem, geralmente sem dar-se conta disso, sobre os outros, homens ou mulheres que os consideram charmosos, irresistíveis e misteriosos. Olha que interessante, tá? Vamos começar pelos dígrafos, beleza? Vamos começar pelos dígrafos, que vai ficar aí um tanto mais fácil. Eu vou começar pelo final, que nós já temos um dígrafo aqui, ó. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, fazer uma legenda para a gente não se perder. Dígrafo, eu vou destacar a parte da palavra em azul, beleza? Melhor, dígrafo consonantal, que são com as consoantes, tá? Aí, o meu dígrafo vocálico, eu vou colocar de vermelho, beleza? E o meu dígrafo, perdão, o meu encontro consonantal, que não tem dígrafo, eu vou colocar de verde, e aí a gente vai analisar, depois a gente vê qual é a alternativa que dá. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Posso seguir? Eu vou deixar vocês observarem por um tempinho essa frase para vocês irem pensando, tá? Tentando identificar alguns dígrafos, alguns encontros aí que estão um pouco mais aparentes, e aí a gente vai começar a nossa análise. Deixa eu ver se alguém aqui mandou uma dúvida no chat, beleza? Beleza, então. Reparem, primeiro vamos tentar achar os dígrafos consonantais, tá, galera? RR, CH, que foram os dígrafos que nós vimos, tá? Que nós começamos aí a ver. Professora, Pois não? eu acho que o isso é um dígrafo consonantal. Me corrija, por favor, se eu estiver errado. Isso é sim. Perfeito, está corretíssimo. A gente já pode marcar aqui. O isso é consonantal, perfeito. E, ó, tem outra palavra ainda nessa linha que deriva do isso, que é o disso. Também temos um outro encontro, que é um dígrafo consonantal. É um dígrafo consonantal. Perfeito. Professora, Pois aí no não? caso, mulheres, né? Eu tô com dúvida, eu não sei se ele é um dígrafo consonantal, Consonantal. vocálico,
Porque tem o E, que é vocálico, né? E o Lhe, que é consonantal, né? Então, eu não... Isso, ele é consonantal, você está certíssima. Por quê? Porque ele faz um LH, ele faz o lhe. Por mais que apareça o fonema E, o lhe, ele está mais presente. E ele se une, formando um único som. Tá bom? Fascínio também, né, professora? É Oi, pois consonantal? não? Fascínio. Fascínio, aqui nós temos, é um dígrafo consonantal ou ele é um encontro vocálico? O que que vocês acham? Acho que é Professora, consonantal, né? Eu acho que ele é eu acho que é um dígrafo consonantal. consonantal. É, consonantal também. Ele é um dígrafo consonantal, porque você ouve o som do S e o som do C perfeitamente? Não, virou um som só, que é o som do SS. Aí vocês me perguntam, mas em ansioso, professora, também tem as duas consoantes diferentes, como tem aí o S e o C, tá? Mas não seria um dígrafo. Por quê? Porque, no caso, o AN puxa muito mais e você não consegue ouvir o N. Você só se ausenta de usar o dígrafo porque tem um encontro de consoante. Mas o dígrafo está no AN. Aqui, o dígrafo é o S e o C. Então, é um dígrafo consonantal. Vocês estão corretíssimos. Professora, contar. Pois Eu não? acho que contar é encontro consonantal. Contar. Nós temos um encontro consonantal aqui. Temos sim, tá? Temos sim. Só para a gente finalizar o dígrafo também, ó, charmoso aqui, ó. É um dígrafo também consonantal. Qual outro dígrafo consonantal ou encontro ou dígrafo vocálico a gente tem? Professora, a Pois não. preposição que ela é um dígrafo, mas um dígrafo que tem uma consoante e uma vogal. E agora? Perfeito! Se a gente tem um dígrafo que tem uma consoante e uma vogal, ele é um dígrafo consonantal ou é um dígrafo vocálico? Ótima dúvida, e era justamente essa que eu estava esperando. Quando nós temos o que se a gente não coloca o U, a mesma coisa que o G, se a gente não coloca o U, ele fica, não existe, né? A palavra com que, tipo que, e, não existe, né? Se a gente tirar esse U, não existe essa palavra na língua portuguesa, tá? E assim como também, se a gente escrevesse, né? Tipo, guepardo, você tem que colocar o U, senão fica G, muda o som, muda o fonema. E aí, como é que você vai decidir, definir qual é esse dígrafo? O dígrafo, ele vai receber esse adjetivo consonantal ou vocálico para dizer que ele é um dígrafo de consoante, ou seja, um som de consoante ou um som de vogal. Quando tem o dígrafo vocálico, por exemplo, exercem, a gente tem um dígrafo vocálico. Por quê? Porque o em, ele puxa para vogal. Então, é o dígrafo de vogal. Seriam os dois sons, a fusão de sons em vogal. Se o que, quando eu falo que com QU, ele tem uma vogal, mas ele tem o som da consoante Q seca, que tipo de dígrafo ele vai ser? A gente vai classificar, então, pelo tipo de som que ele dá. É um dígrafo QU, que ele é formado por vogal, mas ele não tem o som da vogal, ele tem o som da consoante. Então, a gente vai chamar de dígrafo consonantal. Tudo bem?
Beleza, pessoal? A gente vai classificar como um dígrafo consonantal, porque ele não vai ter o som da vogal U. A gente não tem o som da vogal U. Essa vogal U usa como um auxiliar do que para dar o som da consoante, esse que seria qual som? O som de K, do fonema K. Mas a gente vai chamar de dígrafo consonantal, porque o som que ele produz é de consoante. Veja, fascínio é o sibilar da consoante. Isso é o sibilar da consoante. O k, ele só vai virar que quando ele vem com a vogal E. Mas a minha fusão de sons, de fonemas, não é o E. O E ele não está aí puxando o som desse dígrafo, como em exercem. Olha, não é nem o som do E, nem o som do M, é o som do em. Tudo bem? Consegui tirar a dúvida? Conseguiu. Professora, Professora, Pois não? exercem não é só dígrafo vocálico, não. É também encontro consonantal. Geralmente também Perfeito. encontro consonantal. Exatamente, e esse encontro consonantal que ele pode ser separado. Exercei, exatamente, eu tenho um encontro aqui consonantal. E quanto ao geralmente, ele tem um encontro consonantal, mas na fala parece não ser o encontro consonantal, que é o geralmente, o L e o M. Na escrita é encontro consonantal, na fala não é encontro consonantal. O que é que a gente faz? O que a gente faz? Geralmente, tá? O meu, eu não tenho som de A, eu tenho som de AU. Esse AU é gerado pelo L. Então, vai ser um dígrafo vocálico. É um dígrafo vocálico. O MEN é um dígrafo vocálico também. Agora vai virar uma bagunça essa palavra aqui, porque aí, ó, o L e o M tem um encontro consonantal e o N com o T também vai ter um encontro consonantal. Beleza? Nessa palavra a gente vai ter 2 dígrafos vocálicos e 2 encontros consonantais. homens também Professora, seria, né, professora? O homens também seria. E aqui eu tenho um dígrafo... peraí que eu fiz bobagem. Peraí, só um momento. O homens aqui, eu tenho o em, que seria o meu dígrafo vocálico, e o NS, que é um encontro consonantal que não dá para ser separado, por causa do plural da frase. Tá lembrando que aqui, pessoal, ó, aqui no em, perdão, no geralmente, eu vou colocar sublinhado. O sublinhado é em relação aos dígrafos vocálicos, tá? Que estão juntos nesse encontro consonantal. Pois não? Alguém fez uma pergunta? professora, em Darcy, o R e o S estão separados. A gente classifica mesmo assim como encontro consonantal ou nem classificamos? Não, esse nós não vamos classificar. O Darcy, tá? O Darcy é... Bom, na verdade, nós temos... é que agora... Bom, agora eu vou complicar a cabeça de vocês. Mas tudo bem, a gente vai descomplicar, porque a gente só está começando, pessoal, vai piorar muito mais. O Darcy, ele é um encontro consonantal separável, tá? Só que o C, na verdade, ele não está dentro da palavra, ele é uma partícula pronominal. O que significa isso? Ele indica a pessoa do discurso, né? Se dar, ele está indicando C aí a terceira pessoa. Então, dar-se, pessoal, a gente vai deixar ele aqui numa neutralidade de cinza, que a gente vai voltar a conversar sobre a formação dessa palavra, porque ela tem a ver
aí já com a regência verbal, tá bom? Mas é uma ótima dúvida, porque assim, é um encontro consonantal, mas o C não faz parte da palavra dar. O encontro, tipo de consoantes, de vogais, que formam os encontros consonantais, ou os encontros vocálicos, como em ba, u, né? Ou os dígrafos consonantais e vocálicos, né? Os dígrafos consonantais, como isso, e os vocálicos, como em homem, né? Eles fazem parte da mesma palavra. No caso, dar e o ser não são a mesma palavra, eles são palavras diferentes. Tudo bem? Beleza? Agora, o conta, nós temos aqui um encontro consonantal de NT, tá? De NT. O charmoso, eu tenho outro encontro consonantal aqui, ó, de RM. Olha aí, de RM. E o considerão, ó, encontro vocálico e urã. Um an é um dígrafo vocálico, tá? Beleza? Olha aqui o irresistíveis. Eu tenho aqui um encontro consonantal. Eu tenho, perdão, um dígrafo consonantal. Eu tenho também um encontro consonantal com o S e o T, de resistíveis. E eu tenho um eis aqui, não é irresistíveis, resistíveis, eis, que seria aí, né, parecido com o dígrafo vocálico, mas a gente vai chamar de ditongo, porque são dois fonemas de vogal, o ei, tá? Que não é nem e, nem i, é ei, como se fosse um em, mas é ei, tá? Beleza? Eu tenho aqui, ó, outro encontro consonantal, certo? Misteriosos. Outros. Sobre. Olha aqui outro encontro consonantal em sobre e em outros. Sobre. Outros. Tá? Olha o sem. O sem em, voltamos ali, ó, dígrafo vocálico, tá? O que aqui, ó, vou colocar esse que é o dígrafo consonantal, tá? Eles exercem, não, geralmente já foi sem, novamente, encontro consonantal. Tá? Disso sobre os outros homens. Aqui eu tenho um dígrafo vocálico, galera. Por que um dígrafo vocálico? Quem sabe me responder? Porque homens têm um dígrafo vocálico também em O. Porque o E e o N... Oi, perdão, pode falar, pode falar. É porque o E e o N se encontram formando um som nasal. Isso, o E e o N se encontram formando um som nasal. Perfeito. E nós temos também o H e o O. Aqui a gente não tem o som do H, como em humano, mas a gente tem uma consoante. Só que essa consoante juntou com o som da vogal, virou um dígrafo vocálico. Porque eu tenho duas letras com som de um fonema só. É o fonema O. Mas eu tenho duas letras fazendo esse som. Como é que pode? É um dígrafo vocálico. E aí vem a mesma questão que o QU. Mas aqui, o que prevalece? É o som da consoante ou é o som da vogal? Da vogal. Dígrafo vocálico. No QU, o que prevalece? O som da vogal ou da consoante? Da consoante. Dígrafo consonantal.
Tudo bem? Conseguiram ver, pessoal? Ou alguma dúvida quanto a isso? Eu vou esperar para ver se vocês me apresentam mais alguma coisa, e aí a gente vai para a correção. Você precisa atualizar seu Android Feeder agora para... Desculpa, gente. Atualização de Android bem no meio da hora da aula. Maravilha. Vamos lá. Não vou atualizar no Android nenhum. Conseguiram ver mais alguma coisa, galera? Algum lugar que estamos deixando passar? Eu não queria que você desligasse. Preciso tanto de você para a próxima aula. Eu ainda vou dar... enfim. Professora, Pois não, pode falar. eles seria Eles. também um dígrafo vocálico? Não. Sim e não. Apesar de você ter o eles, nós temos um L, nós temos um S, e nós temos o E, a vogal, que faz essa voltinha do L. O fonema do L, ele não se une, ele não se junta com o E. Ele não se junta com o E. Você consegue ouvir tanto o fonema do L quanto o fonema do E. Então, na verdade, ele não é um dígrafo e também não é um encontro. Aqui é uma palavra normal, né, que é composta por vogal e consoante bem intercalada. Os sons dessas letras não se misturam, diferente do em, né, diferente do lhe, do mulheres, tá bom? Fez sentido a minha explicação em relação ao eles? Sim, fez sim. Fez. Eu perguntei porque exatamente por conta dessa voltinha que a senhora está falando, porque o jeito de falar lembra até o lhes de mulheres, né? Tipo, ele, Eles, bem engraçado. Depois, né, assim, não vai ser parte da nossa disciplina, mas, por exemplo, em literatura, é quando a gente estuda os poemas, né, aí tem uma outra divisão que aí é quando a gente junta os sons, né? Então, por exemplo, na leitura a gente junta os sons, a gente fala que eles exercem. Se vocês repararem, a gente junta o eles com o e. É como se a gente escrevesse assim, eles exercem, né? Como se fosse unido. Eles exercem. Só que são duas palavras diferentes. Aí é outra coisa que a gente vai aprender, que daí são as sílabas que se unem dentro da leitura, mas isso também é mais para frente. O eles, nesse caso aqui, em relação a dígrafo, consonantal e vocálico e encontro consonantal, eles não produzem nem dígrafo consonantal, nem dígrafo vocálico, e não tem nem encontro consonantal. E também não tem encontro vocálico. Por exemplo, aqui a gente não tem encontro vocálico, mas se tivesse também, ou é encontro vocálico, porque eu tenho duas vogais que se encontram na mesma sílaba, tá? Mas por que não é dígrafo? Porque eu consigo ouvir o som do O e o som do U. O eis, ele forma um outro som, né? Diferente de outros. Aqui eu tenho um encontro vocálico porque o meu L se torna som de U. Então, ele deixa de ter o som dele, de L, que é lá, e ele vira AU. Aí virou um dígrafo vocálico, porque ele mudou o fonema dele em fusão com o outro elemento, que é o A. Tudo bem, pessoal?
Alguma dúvida? Bom, se tiverem alguma dúvida, podem falar. A gente vai voltar nessa aula, mesmo, né, agora começando mesmo o ano letivo. Esse foi o período de nivelamento, mas a gente vai partir desse exercício, tá? Nas próximas aulas das próximas semanas, que eu já falei com o pessoal, a primeira aula vai ser dia 12, sábado, e eu vou organizar o meu horário. Eu já estou conversando com a Bia, com o Júlio, com o Francis, né, os coordenadores. Eu tenho entrado em contato com eles para ver os horários certinhos, e aí a gente vai partir desse ponto, sem problema nenhum, tá? Mas vamos tentar contar? Professora, Depois... Oi, pois não, pois não? as tuas aulas, as aulas de todos os professores começarão a ser presenciais? Já temos certeza ou ainda não temos certeza se as aulas continuarão sendo online? Eu ainda não tenho certeza sobre isso. Eu não tenho certeza mesmo, e eu peço mil desculpas, pessoal. Eu entrei no Educafro final de 2020, assim, e, na verdade, é o primeiro ano que eu não estou conseguindo participar ativamente das reuniões e dos encontros. Então, eu estou meio por fora, assim, tanto que eu errei o horário, porque eu estava com o horário antigo. Na semana passada, eu percebi que eu estava no grupo antigo de 2020 ainda, aí o Júlio me colocou no de 2022, quando eu fui lançar o material. Então, assim, na verdade, eu nem lembro, eu acho que foi o Júlio mesmo. Então, assim, eu peço desculpas pela minha desorganização, porque eu também estou passando por um momento de transição do trabalho e acadêmica, e aí eu também estou encaixando os meus horários. Eu ainda não sei quanto à presencialidade ou as aulas serem online. Eu acho melhor vocês perguntarem isso diretamente para o pessoal, tá? Do apoio, da coordenação. Tudo bem? Peço desculpas por não conseguir responder, mas eu tenho certeza que as aulas sendo presenciais, bom, esse documento eu já vou disponibilizar para vocês no grupo, vocês podem ir consultando, podem ir respondendo os exercícios. A gente vai trabalhar os exercícios em sala de aula, e se for presencial, eu também verei com o pessoal, né, do cursinho, para a gente poder trabalhar esse exercício em sala de aula também, sem prejudicar ninguém. Tudo bem, pessoal? Oi, Oi. professora, eu queria dizer rapidinho, meu, de boa que aconteceu na sua falta, né? Foi ontem, não foi? Nem lembro. A gente trocou uma ideia muito legal na classe, a gente teve um feedback, os próprios alunos, a gente se ajudou, as meninas dando dicas, foi bem legal, a gente usou o horário de uma forma boa também. E eu super entendo, de verdade, que nem eu fiquei ausente da aula praticamente inteira porque eu estava em telefone resolvendo uma situação que me chama, né? Eu estou vendo pelo celular, já atendi, aí fui resolver o que tinha que resolver. Então, eu super entendo, a gente, né? Vida, a gente tem vida. Mas só da senhora estar aqui, sabe, de estar dando essa aula pra gente, toda é nítido que tu curte, que tu tá, sabe, super empolgada com o que tá fazendo. Então, eu, na verdade, só tenho a agradecer. Não tenho, nem tenho que te desculpar de nada, assim, real. Imagina, eu Só... que agradeço. Imagina, eu que agradeço. E sim, não, a gente tem os problemas, mas é isso, eu também não gosto de deixar os meus alunos na mão, assim. Então, eu que agradeço a compreensão de vocês, viu? Mas as desculpas continuam aí, presentes, sinceras, né? Mas obrigada por essa compreensão, de verdade, pessoal. Bom, então vamos contar, porque daqui a pouco eu vou pegar... Qual é a próxima aula que vocês têm? Eu não sei, vocês têm aula ainda? Eu não sei se a nossa aula termina agora 8h40. Para eu não comer Professora, aula... Pode falar, pois não? nós teremos aula até 10 horas da noite. Só Isso, não matemática. É matemática com a Yasmin, isso mesmo. Eu acabei de ver o horário, agora eu estou com o horário novo. Obrigada, obrigada. Então, para a gente não comer tanto a aula da Yasmin, eu dar um intervalo para vocês, né? Não comer muito intervalo para vocês poderem beber uma água e tudo mais, a gente vai contar. Eu vou até subir aqui
para depois a gente ver as alternativas? Vamos contar e vamos ver se bateu. Se não bateu com nenhuma alternativa, a gente revê e analisa de novo a questão sem problema nenhum. Se não der tempo hoje, a gente volta na próxima aula e vamos entender a questão assim como a gente entendeu sobre a questão da ambivalência. Beleza, galera? Então, vamos lá. Dígrafos... Oi, pois não, pois não? Desculpa. A aula, na verdade, ela acaba às 8h30. Aí a gente tem 10 minutos de intervalo e a gente volta às 8h40. Isso, a aula termina às 8h30. Então, perfeito. Obrigada, pessoal. A gente só vai contar e aí na próxima aula a gente continua fazendo esse exercício, então, analisando ele. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos tentar contar, ó. Dígrafos consonantais. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. 9 dígrafos consonantais. Vamos ver os nossos dígrafos vocálicos, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu contei 8. Né? Mas esse EI aqui, será que é? Será que não é? Então, vamos botar 7, porque às vezes a questão não considerou o ditongo, tá? Às vezes a questão só considera o dígrafo vocálico formado por consoante e vogal, e não por duas vogais. Então, eu vou colocar aqui 7, 8, porque eu ainda estou na dúvida. Vamos lá para o encontro consonantal, tá? No meu encontro consonantal, nós, né, conseguimos identificar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 encontros consonantais. Tá, pessoal? 12 encontros aí consonantais. Eu vou passar para vocês, infelizmente, a nossa aula acabou, mas eu vou passar para vocês, tá? Esse documento, e a gente vai analisar o gabarito, tá? A alternativa correta, certo? Na semana que vem, tá? Na semana que vem. Esses encontros consonantais aqui, nós vamos analisar na semana que vem, na aula. Eu vou voltar para não ficar corrido e a gente já ser dada a resposta. Tá? Então, nós vamos entender esses dígrafos e vamos fazer a contagem, como a gente contaria o dígrafo e o encontro consonantal. Eu vou mandar esse documento para vocês agora, no Geraldo Valongo. Tem outros exercícios, tá? Para vocês irem fazendo. E aí, na próxima aula, a gente continua desse exercício, que seria o encerramento do nosso nivelamento sobre construção de palavras, estrutura de palavras. Tudo bem, pessoal? Esse arquivo do estudo da língua, gramática nos vestibulares, que a gente analisou, viu a letra de construção, todo mundo conseguiu pegar? Irresistíveis também é. Desculpe, Yasmin, eu só vi agora. Ou eu já tinha visto antes, acho que eu já tinha visto antes, né? Mas o arquivo, pessoal, da apresentação, todo mundo conseguiu pegar? Quem precisar aí ir para o intervalo, vocês podem ir, tá? E aí eu vou mandar esse arquivo no geral do Valongo para vocês. Eu creio que agora mesmo eu mande, tá? Mas se não der tempo de mandar agora, que eu vou ter um outro compromisso daqui a pouco, tá? Eu mando até sábado ou domingo para a próxima aula, para a gente continuar. E a gente vai fazer os exercícios juntos, tá? Eu preparei uma lista de 10 exercícios, tem interpretação também, leitura, e aí a gente vai fazendo análise juntos, tá bom? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, viu, pela atenção, pela compreensão de vocês.